Boa noite, igreja. Você está feliz? Ninguém. Está todo mundo triste. A tragédia se instalou. Você está feliz nessa noite? Amém? Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração nessa noite de uma maneira muito especial. Você sabia que o Espírito Santo passeia aqui nessa noite? Você sabia que Ele está presente aqui nessa noite? Você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? Sim. Por isso nós adoramos a Deus que não nos deixou órfãos, não nos deixou sozinhos, mas preparou todo o cenário para que nós pudéssemos viver nesse mundo mau, para que nós pudéssemos trilhar os caminhos do Senhor nesse mundo terrível, nesse mundo tenebroso, como diria o título daquele livro, né? O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso e por isso nós o adoramos, nós engrandecemos o nome do Senhor e a nossa alegria ainda é maior porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas e esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Quando Deus está no controle, e eu queria compartilhar com os irmãos, seguindo aí a nossa série. Dessa vez vocês têm que acertar, né? Qual o salmo de hoje? Aleluia, glória a Deus! Salmo 127, mas eu não prometi bombom. Salmo de número 127. Mas antes de nós entrarmos no salmo especificamente, é importante nós lembrarmos que a gente vive numa geração do corre-corre. Nós vivemos numa geração de uma intensa correria e uma loucura desenfreada. Eu até estranhei quando nós mudamos para Castro, porque Castro, sendo uma cidade mais do interior, uma cidade menor do que Curitiba, o ritmo é diferente do que a loucura de um grande centro, né? Então, a gente chega aqui todo agitado assim, todo aceleradinho, só que aqui o negócio é mais devagarzinho, mais tranquilo. Eu falei, nossa, que legal, que legal, não é tão agitado quanto um grande centro, mas ainda assim é agitado. Ainda assim nós vivemos num mundo que não importa se a cidade tem 15 mil habitantes, tem 80 mil habitantes, tem 2 milhões de habitantes, aquela agitação interior, ela é presente na vida das pessoas, né? Mas eu pergunto, será que vale a pena essa correria toda? Será que vale a pena essa agitação toda? Muitos têm edificado as suas vidas, as suas carreiras, com um discurso até louvável no sentido de não, mas eu preciso garantir um futuro para os meus filhos, mas segue naquela loucura, naquela corrida desenfreada, conquistando bens, mas sem se dar conta que muitas vezes nesta correria a gente vai deixando coisas pelo caminho. Sabe quando você vai ao supermercado e você está cheio de sacola e você vai correndo para casa, inevitavelmente essas sacolas cheias vão começar a derrubar, né? Caiu uma laranja aqui, caiu uma coisa ali, e vai ficando coisas para o caminho. É isso que acontece na vida do ser humano quando a gente vive nessa corrida desenfreada, quando a gente vive nessa agitação. Você chega bem mais rápido, porém, quando você olha para trás, muitas coisas foram caindo pelo caminho. Família, casamento, filhos, tantas coisas vão sendo deixadas pelo caminho, né? Tudo em troca de uma correria que poderia ser evitado. Nesse domingo de Pentecostes, Deus quer nos lembrar de que a presença dEle, e não o nosso desempenho, é o que sustenta todas as coisas. É a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, no nosso dia a dia, que nos mantém firmes em toda a jornada. Ele é o que nos capacita. Ele é aquele que nos habilita a prosseguir.
Antes de nós lermos o texto, eu queria contar um pouquinho da história de um filme que talvez você tenha assistido. O filme chamado Clique. Se você não assistiu o filme, fica a recomendação aí. Não é um filme cristão, já adianto para você, ok? Mas ele traz uma mensagem muito interessante. Nesse filme, o ator principal, o Adam Sandler, ele fica em posse de um controle remoto. E esse controle remoto, ele consegue adiantar as fases da vida. Ele consegue acelerar, pular momentos chatos da sua história e ir direto para os finalmente, né? Ele quer uma promoção, ele adianta até lá na frente, só que ele não vai se dando conta de que esse adiantar das coisas vão deixando coisas pelo caminho, que ele vai perdendo. Quem já assistiu esse filme vai saber. E eu separei, eu fiz uma edição aí do filme, peguei as principais partes, eu fiz um videozinho, eu queria passar para vocês, desse filme. E fique atento, que depois você vai entender onde ele se encaixa aqui na nossa ministração. Pode soltar. Eu queria passar mais tempo com vocês. Todos nós. Podíamos tomar um sorvete, que tal? Eu sei que a sua mãe não vai, mas você, a Samantha, o vovô, a vovó. Seria bom, né? Sabia que você estava meio estranho hoje. Senta aí, pai. Eu vou te dar uma aguinha, tá? Por que eu tenho que sentar? Tô, pai. Bebe aí. Tá bom, vou beber água. Pronto, já bebi água. O que houve? O vovô morreu, pai. Ele morreu já faz um tempinho. Não, 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 não. Não me diga isso. Onde eu estava? Você tá chorando? O que aconteceu? Meu Deus. Funciona. Ele não vai te levar lá. Me levar para onde? Ao momento em que ele morreu, você não estava lá. É claro que eu não estava. Pode me levar na última vez que eu o vi, por favor? Oi, pai. Desculpa te incomodar. Se importa de ver de novo o meu projeto do shopping? Este aqui é mais barato. Mas, se olhar isto, vai ver que tem uma continuidade estética natural muito melhor. Mais barato, como eu disse. Agora eu tenho que checar os meus e-mails, tá? Tem razão, pai. Ele não tem razão. Você é um estúpido. Olha isso. Surpresa! Oi, vovô. Oh, meu Deus. Quando você ficou tão bonitão? Sabe, Michael, eu tive uma ideia maravilhosa. Sua mãe vai jogar canastra com as amigas esta noite. Eu pensei, que ótima oportunidade. Você, o Ben e eu devíamos sair juntos, uma noite só de homens. Não posso. Como não pode? Em algum momento você tem que comer. A gente podia ir assobiar para as meninas bonitas. Pra mim, fechou. Viu? Ele fechou. Eu não sei o que isso significa, mas ele fechou. Ei, por favor. Não faça esse gesto para mim. Vamos fazer o seguinte. Se você for, eu te ensino o truque da moeda. Pelo menos olha pra ele. Eu vou te contar o segredo. Não, pai. Você não quer saber como é que Eu sei eu como faço? você faz esse truque estúpido. Eu sempre soube. Agora pode me deixar trabalhar? Você sempre soube? Você é ridículo. Tá bom. Desculpe ter vindo sem avisar antes. Eu te amo, filho. Tchau, vovô. Eu te amo. Pai. Pai. Pai.
Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu também te amo, pai. Sentirei sua falta. Você sabe, né? Adeus. Ei, você acordou, tá melhor? Tô melhor agora que vocês estão aqui. A Samantha já está aqui há 36 horas. Ela disse que não sairia do hospital até você acordar. Por que fez isso? Porque você é meu pai. Pensei que o seu pai fosse o Bill. Eu tenho 2 pais. E um deles me disse que ia viver até os 200 anos. Lembra? Vocês dois precisam dormir um pouco e eu preciso pegar o avião na hora. O Big Ben precisa sair para sua lua de mel. Eu acabei de cancelar a lua de mel. O negócio com a Kensington corre o risco de ser cancelado. Eu tenho que ver isso. Não. A Julia e eu podemos ir para a Itália a qualquer hora. Não. Não é tão importante. Isso não é justo com sua mulher. Pai, ela entende. Manter o negócio próspero é mais importante. Com licença, me desculpa, vou ter que sair. Ele precisa Tá. descansar. Tchau, pai. Ben. Tchau, pai. Não. Ben. Não, Ben. Ben. Michael, aquelas máquinas estão te mantendo vivo. Eu tenho que falar com meu filho. Michael, pare! Não. Pai? Pai! Pai, o que você está fazendo? Pai! Papai? Socorro! Socorro! Pai! Pai! Socorro! Família. O quê? Família. Em primeiro lugar. Família. Família em primeiro lugar. Lua de mel. Lua de mel. Eu te amo. Samantha, minha filha. Samantha, eu não cheguei aos 200, mas eu te amo. Eu também te amo. Me desculpe. Hora de partir. Isso. Quantos já assistiram esse filme? Assistam novamente. Mensagem que nos passa. Michael queria dar tudo para a família, mas pela cena vocês viram que ele perdeu tudo, né? O filme continua, tá? Vocês têm que assistir. O Salmo 127, que nós vamos ler hoje, nos chama a atenção e nos ensina que tudo é vão sem o Senhor. Mas com Ele, tudo floresce. O Salmo 127 é um chamado ao equilíbrio, à confiança e à dependência do alto. Vamos ler este Salmo? Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Mensagem do Senhor através deste salmo atribuído a Salomão e que tem muito a nos ensinar. Tudo que é edificado fora da dependência de Deus se torna vão. Mas tudo que é confiado a Ele gera descanso e legado. E a primeira lição, o primeiro ponto dessa mensagem, dessa noite, é que Deus é quem edifica. Deus é quem edifica. A expressão aqui em vão indica futilidade, indica frágil ilusão, indica que frustração, em vão. O texto mostra para nós que trabalho não é errado. Você trabalhar para conquistar uma condição boa, ter uma boa casa, ter uma boa renda, não é errado, não é nada errado. Você pode buscar, você pode se empenhar, você pode trabalhar, mas o erro está em confiar na força do trabalho humano. O erro está em confiar em você mesmo, achando que você é o que sustenta todas as coisas, achando que você é aquele que vai fazer e acontecer. Na cena, Michael ali, aquela primeira cena que ele está com o filho trabalha junto com ele, vem apresentar um projeto. O que ele está preocupado, não, é o mais barato, quer nem ver isso aí, se é o mais barato, está tudo certo, mas ele não estava o mínimo preocupado com aquilo que o filho estava fazendo. O pai vem tentar se relacionar e vamos promover algo, vamos sair nós três. E ele estava mais preocupado em garantir essa condição boa para a sua casa, mas ele não estava dando conta que ele estava perdendo a sua casa. Vê que diferença, né? Que contradição. Estou lutando para dar uma condição melhor para minha família, mas não se dá conta que está perdendo a família. Esse é o mundo em que nós vivemos. Provérbios 16, verso 3, ele traz, Provérbios 16, verso 3, entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Entregar todos os seus planos ao Senhor. Mas isso para o ser humano é muito difícil, porque vai que o Senhor não concorda com os meus planos, então nem vou levar. Apresenta a Ele, porque Ele vai te ajudar a realizar os teus sonhos. Se a gente ler o Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5, que diz: eu sou a videira e vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Parou para pensar nisso? Sem o Senhor Jesus você não pode nada. Todos os teus planos são frustrados. Talvez aos teus olhos seja algo muito bom, talvez aos seus olhos aquela realização é muito boa, aquilo que você está fazendo, mas você está fazendo longe da presença do Senhor. Isso é vão. Isso é vão. Sem estar ligado à videira que é Cristo, tudo aquilo que você fizer é vão. É vão.
A igreja, ela só nasceu lá em Atos 2. Quando o Espírito Santo desce e enche todas aquelas pessoas. Não foi Pedro quem edificou, mas foi Deus. E o mesmo se aplica ao seu lar hoje, à sua vida hoje. Você não tem como sustentar a sua casa sozinho. Por mais que talvez você possa olhar e falar assim, não, mas eu sou o principal mantenedor da minha casa. Ok, mas se amanhã você faltar, quem sustenta a tua casa? Se amanhã você não conseguir levantar da sua cama, se amanhã você não conseguir levantar para trabalhar, e depois de amanhã também não, e depois também não, e depois também não, e você ficar muito tempo parado, impossibilitado, quem sustenta a sua casa? Percebe que a sua teoria já foi por água abaixo? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o construtor. Nós precisamos estar atentos a isso. A gente precisa da ação do Espírito Santo hoje nas nossas vidas, para que Deus possa edificar a nossa casa, para que Ele possa fazer coisas novas na nossa casa, para que os nossos planos possam chegar ao fim desejado, para que o Senhor possa olhar e dar o ok, porque a última palavra é dele. Você faz os teus planos, diz a palavra do Senhor, mas a resposta final vem do alto, a resposta final vem do Senhor. Quem está edificando a tua vida? O orgulho, a soberba, a ansiedade, o medo? O que está edificando a tua casa, a tua vida hoje? Hoje é dia de nós entregarmos a planta da nossa casa ao Senhor. Entregar a planta da nossa casa espiritual ao Espírito Santo de Deus e falar: enche a minha casa com o teu Espírito, enche a minha casa com o teu Espírito Santo. É importante nós saber que Deus é aquele que edifica. E aqui nos leva então para o nosso segundo ponto, que Ele também sustenta as nossas vidas, Ele protege, Ele constrói, e sem essa proteção, nós vivemos uma vida de ansiedade, sobrecarregado, frustrado, como quem nunca dorme. E o segundo ponto é justamente esse: Deus é quem dá descanso. Se nós lermos o verso 2, ele fala: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiu com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. A ideia não é que Deus te abençoa enquanto você está lá dormindo, hoje à noite, lá. A ideia não é essa, tá? Ele até faz as coisas acontecerem enquanto você está descansando. Mas a ideia é que aos seus amados Ele dá enquanto você descansa nele. Enquanto as tuas ansiedades, tudo isso você coloca aos pés de Jesus e você descansa que Ele é quem vai trazer a paz e vai agir na tua história, na tua vida. Essa é a ideia. A bênção de Deus não vem pelo excesso do teu esforço, mas da dependência dEle, uma dependência amorosa. Em Mateus 6 a gente aprende a não andar ansioso por coisa alguma, né? Pois Deus é aquele que provê tudo o que a gente necessita, é aquele que vai dar tudo aquilo que a gente necessita. Mas como descansar nas adversidades, não é verdade? Quando os boletos batem a porta, quando o desemprego bate a porta, quando as coisas começam a ficar
desesperadoras. Como eu posso descansar? Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, diz, Filipenses 4, versos 6 e 7 diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Percebe que o Senhor, Ele nos dá um escape em todas as situações. Ele traz o descanso, Ele traz a paz, mas Ele diz para a gente: faça conhecido, me fala aquilo que te preocupa, me fala aquilo que tira o seu sono, me fala aquilo que está incomodando o teu coração, apresente. Ora, Ele não é um Deus soberano, Ele não sabe todas as coisas, sabe, mas Ele fala para você: me conte, como se Ele falasse: senta aqui, me conta, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Em Pentecostes, o Espírito desceu sobre as pessoas comuns que estavam em oração, descansando na promessa de Deus. Jesus havia dito: ó, vai descer, fiquem lá, vai descer o Espírito Santo sobre vocês. Aí, vocês cheios do poder vão ser minhas testemunhas. Enquanto isso acontecer, permaneçam lá. E eles estavam lá. 50 dias depois que tudo aconteceu, eis que a promessa se cumpre e eles são cheios do Espírito Santo. Então o descanso verdadeiro, ele vem quando o Espírito assumir o controle da tua vida. Eles foram tomados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guiou todos eles. O Espírito Santo encheu a vida de cada um deles. Então, esse descanso verdadeiro acontece quando o Espírito assume o controle das nossas vidas. Nós falamos: Senhor, a minha vida é tua, me ajuda. Me ajuda a conduzir. Me ajuda a fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu oro e falo: Senhor, me ajuda a pastorear essa igreja, porque eu não consigo. Eu sou limitado. Eu tenho as minhas dificuldades. Então, Senhor, me ajuda. Me ajuda a fazer aquilo que eu não posso fazer. É dependência total do Senhor. Você está exausto? Você está cansado? Como que está a sua vida? Você tem se sentido como se você estivesse carregando o mundo nas costas? O Espírito Santo, Ele quer te ensinar hoje a descansar no cuidado de Deus. Ele quer nos ensinar a descansar. Se Deus edifica e dá descanso, Ele também se encarrega de nos preparar para aquilo que virá. O texto fala sobre um chamado à próxima geração. Eu sempre fiquei pensando nisso, o que tem a ver? Ele começa falando ali, né, se o Senhor edificar a casa, em vão trabalha aquele que constrói, em vão trabalha a sentinela. O que tem a ver filhos aqui que ele traz no final? E esse texto e essa menção que ele traz, ele está falando a respeito de um legado para a próxima geração. E esse é o terceiro ponto da mensagem, que nos ensina que Deus é quem gera legado. Ele gera legado. Então essa metáfora que apresenta dos filhos aqui como flechas, ela indica intencionalidade, direção, missão. As flechas, quando para serem usadas, elas são preparadas, elas são afiadas, não é um pedaço de pau qualquer que você coloca ali no arco e lança, não, eles são preparados. Existe uma ponta que você afia. Existe um jeito certo para você lançar. E assim também são os nossos filhos, naturais ou espirituais.
O texto nos mostra, e eu queria ler antes Deuteronômio, o texto de Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Diz: e estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las, lendo o verso 8 aqui, devem amarrá-las como sinal em sua mão, e elas serão por frontal entre seus olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Fala de ensinar os nossos filhos, fala de nós apontarmos as nossas flechas, porque os nossos filhos vão ser lançados. Papai e mamãe, você é responsável por lançar os seus filhos. Seus filhos você não está criando para que depois eles cuidem de você na velhice, viu? Se você está achando isso, não é não. Nós, como pais cristãos, discípulos de Jesus, nós preparamos os nossos filhos para lançá-los no mundo, para que eles possam fazer diferença lá fora, para que eles possam levar todo esse conhecimento, essa vivência, e pratique isso lá fora. Eu sempre falo, né, que hoje meus filhos adoram o meu Deus, mas vai chegar um momento que eles vão adorar o Deus deles. Não vai ser mais o Deus dos meus pais, mas o meu Deus. O meu Deus. Eles vão ter as experiências deles com Deus. E eu preciso preparar esse caminho. Eu preciso mostrar para a próxima geração os princípios do reino de Deus, para que eles cresçam, para que eles entendam que se o Senhor não guardar a vida deles, em vão qualquer coisa que eles façam na vida deles. Algumas pessoas estão sabendo, mas a gente passou ontem em Curitiba, a gente passou o dia em Curitiba, e na volta a gente quase passa por uma tragédia. Voltando de lá, um carro vindo, né? Estava muita chuva, a chuva estava muito intensa, muito forte. Eu já não gosto muito de viajar à noite, aqueles que me conhecem sabem. E nós estávamos voltando, quando a gente estava saindo ali de Curitiba, muita chuva, quase não conseguia enxergar a frente. O carro que estava na minha frente estava mais ou menos uns 10 metros na minha frente, tinha outros carros atrás, e eu seguindo com o meu carro. Eu estava a 60 por hora, mais ou menos, não estava rápido. E um carro saiu de trás, me ultrapassou, e tinha muita água, muita terra, muita sujeira na pista. E quando ele passa exatamente do meu lado, o carro dele, ele aquaplana, né? E no que ele aquaplanou, ele deve ter pisado no freio. E o que acontece quando o carro está aquaplanando e você pisa no freio? Ele roda. Esse carro rodou e rodou do meu lado. Eu vi o carro, o que eu vi ele rodando e crescendo, eu só joguei o carro um pouquinho para a direita. Esse carro rodou, acabou saindo para a esquerda e capotou do nosso lado. O carro capotou e a pista era curta, não tinha acostamento para a gente parar. E talvez se eu parasse ali ia causar uma nova tragédia, porque tinha muita gente vindo. A gente ficou desesperado. Eu brinquei, né? Eu nunca vi o Pedro, o André e a Pri orar tanto ali. A gente ficou quilômetros orando, porque daí a gente não conseguia parar. A gente começou a interceder pelo carro do cara, né? Que, meu Deus do céu, a gente não pôde nem parar para ajudá-lo. E depois a gente acabou sabendo que foi o resgate lá, atendeu eles, enfim. Se o Senhor não guardar a tua viagem, é vão você levar o carro para fazer revisão ali na Nippon, né? Na frente do Cleiton lá, né? É vão você fazer todo o cuidado do carro. É vão você trocar os pneus do carro. É vão você abastecer o teu carro. É tudo em vão. Se o Senhor não guardar as nossas vidas, é em vão tudo isso. Então isso eu preciso ensinar para os meus filhos, e com certeza eles aprenderam uma lição bem importante nessa viagem, né?
de confiar totalmente no Senhor, de confiar e saber, Senhor, Espírito Santo, vem comigo, nos guarda, nos protege, porque é só o Senhor. Por questão de centímetros, o nosso carro não toca, e qualquer toque, mesmo que você esteja a 60 km por hora, teu carro roda também. E sabe lá Deus o que poderia ter acontecido? A promessa, como diz lá em Atos 2:39, a promessa é para nós, para os nossos filhos e todos os que estão longe. Pentecostes, então, é sobre ser cheio do Espírito Santo de Deus, que nos leva a gerar filhos que dependem desse mesmo Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito de Deus nos leva a gerar filhos e famílias restauradas que vão levar esse legado para frente. Se hoje o Evangelho chegou para nós, é porque teve gente que levou esse legado adiante e chegou até nós. E o que a gente vai fazer com esse bastão agora? Nós, papais, mamães, o que a gente vai fazer com esse bastão? Qual é o nosso papel? Aí o Theo chega, pastor, eu não tenho filho, pai. Como é que eu faço agora? Como é que eu vou passar o bastão? E quem falou que é só filho natural? Existem os filhos espirituais, aqueles que a gente conduz até Jesus, e leva até Jesus, e apresenta Jesus para as pessoas. E essas pessoas conhecem a Jesus e você passa a ter um filho espiritual ali, e você passa esse legado para que essa pessoa cresça. Então você viu, você não tem filho, mas pode ter filhos espirituais. Para quem você vai passar o bastão? Para quem e para onde você vai lançar as tuas flechas? Para quem? É o nosso papel, é a nossa responsabilidade. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo que te ajude. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos encha. Nós precisamos de uma geração cheia do Espírito Santo. Não sei se você já reparou o quanto nós vivemos com uma geração hoje terrível, afastada daquilo que era o propósito de Deus. E o que nós vamos fazer como cristãos que conhecemos a mensagem do Evangelho? Vamos ficar olhando e falando, de fato, o mundo está mal. Eita, não tem jeito. Não, eu vou lançar as minhas flechas. Eu vou lançar as minhas flechas para que eu possa ir mais longe. O Andrezinho chegou nessa viagem para mim e falou assim, pai, quando você vai conversar sério comigo? Eu falei, como assim, filho, conversar sério com você? Eu converso sério com você. Como assim conversar sério? Não, pai, igual você conversa com o Pedro, assim, papo sério mesmo, assim, de adulto. Eu falei, não, você é uma criança, então eu converso na tua linguagem. Não, pai, mas é que eu quero fazer profissão de fé, pai, eu quero ser membro maior. Eu falei, não, vai chegar o momento certo para você fazer a sua profissão de fé e você assumir responsabilidades, outros papéis. A diaconia faz favor de agradecer o André, tá? Porque ele que está colocando os envelopes de dízimo aí todo domingo, tá? Então vocês fazem favor de agradecer ele lá, está fazendo trabalho de vocês. Mas ele fala, eu quero falar sério agora com você, pai. Eu quero conversar sério. É isso que está faltando para nós hoje. Chegar para Deus e falar assim, Deus, eu quero conversar sério contigo. Eu não quero ser mais criança. Eu não quero ser uma criança, um cristão crianção. Mas eu quero crescer. Eu quero assumir minhas responsabilidades. Sabe que quando o André fala essas coisas, sabe o que eu vejo? Uma flecha pedindo para ser lançada. Uma flecha pedindo, eu quero ser lançada, hein? Me manda. No momento certo ela vai ser lançada. É o nosso legado.
É o seu legado, papai e mamãe, é o seu legado. Preparar então essa próxima geração. E o Pentecostes nos lembra que ele precisa acontecer dentro das nossas casas. O enchimento do Espírito Santo sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, eu desejo de todo o coração que a tua casa seja cheia da presença do Espírito Santo. Que a tua casa seja repleta da presença do Espírito Santo. Que significa que Deus está no controle de todas as coisas lá dentro. Não importa como você vive, né? Se numa casa grande, se numa casa pequena, se com muito recurso, com pouco recurso, não importa. Desde que o Espírito Santo esteja no controle da tua casa. Desde que o Espírito Santo esteja sendo derramado sobre a sua vida todos os dias. E você acorde e fale: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha família. Eu quero viver, eu quero ver as minhas flechas sendo lançadas. Eu quero filhos espirituais. Eu quero fazer diferença. Porque o Espírito Santo está sobre você. Quando você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. E agora a gente precisa colocar para fora tudo aquilo que Ele trouxe de bagagem para dentro de você. E isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Deseja isso. Deseja isso. Busque a presença do Senhor. Peça para o Espírito Santo vir sobre a sua casa. E eu queria que nós orássemos agora. Queria que nós abençoássemos as nossas famílias. Por coincidência, as famílias estão todas reunidas aqui, né? Mas eu queria que você juntasse aí, nós orássemos pela nossa família. O mês da família foi o mês passado, né? Mas todo domingo a gente precisa orar pelas nossas famílias. Aliás, todo dia nós precisamos orar pelas nossas famílias. Eu queria que a Isa colocasse o vídeo lá, a canção, né, final. E enquanto estivesse tocando essa canção, eu queria que você orasse aí com a sua família. Se você tem filho grande, né, como a irmã Salete, né, filho tudo marmanjo, bota a mão na cabeça desse marmanjo e fala assim: ó, tenha filhos espirituais, faça a diferença, eu abençoo. Paulo, pode vir Pedro, Estevão, Isa, pode vir junto com o papai e a mamãe aqui. Mete a mão na cabeça desses filhos, Paulo, e fala: ó, que o Senhor te abençoe e que você possa ir muito mais longe do que a gente já foi. Bota a mão na cabeça deles e fala assim: ó, eu estou lançando vocês para lugares que eu não imagino, mas eu sei que se vocês carregarem esse legado, se vocês carregarem esse espírito em vocês, vocês vão muito mais longe. Todos nós. Theo é grandão, Sirene é grandona, mas vamos lançar todos para que a gente possa fazer a diferença. A Bíblia fala que até na velhice, né? Então eu tenho chance ainda de dar muito fruto. Até na velhice a gente daria frutos, né? Então não tem idade para nós sermos arremessados, sermos lançados e sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos orar. Chega para cá Pedro, Estevão, Isa, e vamos orar pelas nossas famílias. Depois a gente ora aqui, encerrando esse tempo. Senhor, colocamos as nossas famílias diante do Senhor. Assistimos um pedacinho de um filme no início dessa celebração, ó Deus.
E nós não queremos aquela realidade para a nossa casa, Senhor Jesus. E este salmo dessa noite nos ensina que nós precisamos saber priorizar aquilo que é fundamental. Saber priorizar o Senhor dentro dos nossos lares. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar as nossas vidas, a nossa cidade, em vão trabalha o sentinela. É inútil levantarmos todos os dias para trabalhar, nos empenhar, dormir tarde, e o Senhor não estiver nisso, tudo é perdido, tudo é vão. Senhor, queremos ter famílias fortes, ó Deus. Queremos ter famílias, ó Deus, sadias. Queremos ter famílias saudáveis. Queremos ter famílias que temem a Ti, buscam a Ti. Queremos viver o novo do Senhor nas nossas casas. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar cada família aqui. Senhor, nos dá, Senhor, clareza, Senhor, daquilo que a gente precisa fazer como pais, mães, aqueles que não têm filhos, ó Deus, abençoa para que eles possam ser instrumentos do Senhor para gerar filhos espirituais, testemunhar da Tua Palavra, proclamar a Tua Palavra, ganhar filhos, fazer discípulos. Deus, abençoa todos nós, há uma missão para todos nós. Senhor, eu coloco todos os filhos aqui, Senhor, nas Tuas mãos, e eu Te peço, faça, Deus, com que eles sejam como flechas, ó Deus, lançadas nesse mundo perdido, Senhor. Como flechas que são direcionadas para um alvo específico, e eu sei que o Senhor tem algo específico para cada um dos nossos jovens, adolescentes, crianças. Deus, então prepara, Senhor, essas flechas, ó Deus, para que elas possam fazer diferença nesse mundo, Senhor Jesus, e nos dar sabedoria como pais, mães, ó Deus, para que nós saibamos, ó Deus, lançar essas flechas, que nós possamos saber exatamente como ensinar os nossos filhos a viver no temor do Senhor, buscando a Tua presença, confiando no Teu amor, confiando no Teu cuidado, sabendo que as coisas não são na força do nosso braço, mas no agir do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Senhor, faça com que as nossas famílias sejam diferentes a cada dia, Senhor. Faça com que nossas famílias possam realmente ser exemplo, Senhor, lá fora, que as nossas famílias sejam um impacto nessa sociedade, Senhor. Abençoa nossas casas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa as nossas vidas. Vem, Senhor, como Pentecostes, ó Deus, e enche as nossas casas com a Tua presença, enche-nos com o Teu Espírito a cada dia. Nós precisamos do Senhor agindo em nós, ó Deus, e por isso nós clamamos, ó Deus, vem, Senhor, sobre nós. Vem, Senhor, sobre nós e nos capacita, nos habilita, nos inquieta, nos move, Senhor, a fazer a Tua vontade, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado e para que muitas e muitas pessoas, muitas e muitas famílias possam alcançar o Senhor, possam ter acesso a Ti, possam ser transformadas, possam ser guardadas e protegidas. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos leve a cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Deus, nós Te exaltamos e pedimos realmente a manifestação do Teu poder sobre cada um de nós. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Santo e Divino Espírito, que já foi derramado sobre nós, encha as nossas vidas e nos leve a cumprir o propósito de Deus nessa terra, hoje e todo sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida. Dá um abraço no irmão do seu lado.